Quero saudar a todos com a graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção o nosso coral, já nos conduzindo no início deste culto, anunciando isso. Deus disse luz e Ele enviou Jesus. Ele mesmo resplandeceu essa luz em nossas vidas, né? E nós nos alegramos porque Deus, em Cristo Jesus, é o motivo da nossa adoração também nesta oportunidade, nesta noite. Hoje, 5º domingo de novembro, porém, 1º domingo do Advento, e por isso nós já temos as canções e os hinos, e teremos já, além da nossa ornamentação, já indicando, teremos também, a partir do domingo que vem, já pregações que lembram-nos e nos preparam para a lembrança e o reconhecimento da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E, como de costume, nós temos a coroa do Advento. E nós temos no 1º domingo do Advento a lembrança da promessa feita pelo Senhor aos nossos primeiros pais. A promessa feita no Éden. E eu gostaria que participasse da nossa liturgia a nossa irmã Júlia, que vai trazer acesa a vela, a primeira vela do Advento. Amém. Muito obrigado, Júlia. Este sinal, feito pela nossa querida irmã Júlia, é o sinal desta promessa e dessa expectativa que está acesa. É uma tradição das igrejas protestantes. Às vezes você pode olhar e achar estranho, né? Mas essa é uma tradição das igrejas protestantes, que por séculos tem feito esta memória. É uma tradição luterana, e com eles nós também nos firmamos e lembramos que o Senhor Jesus há de vir. E a cada domingo, uma nova vela é acesa. É uma vela mais tecnológica, né? Não é uma vela como as antigas, mas o sinal é o mesmo. Há uma luz, e essa luz vai se fortalecendo a cada passo, até a chegada da luz perfeita, Cristo Jesus. E eu gostaria de convidá-los já também no início deste culto a lermos o texto do profeta Isaías, que se encontra no seu capítulo de número 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Eu gostaria de convidar a igreja para, colocando-se em pé, possamos ler a uma só voz esse texto muito conhecido, onde uma promessa feita pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, foi cumprida por Ele mesmo em Cristo Jesus. Isaías 9, versículo 6, todos a uma só voz, assim nos diz o Senhor pela palavra. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de reconhecermos este menino que nasceu e cresceu, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Reconhecemos a Jesus, o cumprimento das tuas promessas e motivo também da nossa adoração nesta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajunta das nossas casas, de onde estávamos, para agora, de uma forma muito especial, dedicarmos a nossa adoração a Ti. Por isso, pedimos, Pai, conduza-nos em Tua presença, que em Tua graça possamos desfrutar do Teu amor e que ao longo deste culto nós não somente entreguemos ao Senhor o nosso louvor e adoração, mas também recebamos do Senhor instrução, graça e também bênçãos. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Os nossos irmãos do coral vão novamente nos conduzir em mais um louvor ao Senhor.
Amém. O nosso Rei nasceu e nós nos alegramos porque Ele não somente nasceu, mas também veio para nos libertar. Ele veio para nos resgatar e isso cumpriu, e cumpriu de forma perfeita. Nós vamos ler mais um trecho da palavra do Senhor, agora no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 5, quando o apóstolo está ensinando e explicando sobre Jesus e comparando-o com Adão. Jesus como segundo Adão. Adão que veio e foi criado pelo Senhor, mas pecou. E por causa dele, por causa do pecado da humanidade, nós herdamos essa condição espiritual. Paulo vai explicar que agora em Cristo, nós recebemos uma nova condição. Somos herdeiros agora de uma salvação. E ele vai falar, resumidamente, dos versículos 19 a 21. Romanos 5, dos versículos 19 a 21. Eu peço que você acompanhe a palavra do Senhor, que por meio dela ele nos diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós lemos esse texto, nós somos lembrados dessa verdade tão preciosa para nós, que por causa de Jesus, da sua obra, nós podemos ter e fomos alcançados por essa graça. E essa verdade, ela deve tocar a cada um de nós, porque todos nós, mesmo todos tão bonitos, bem vestidos, arrumados, todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Todos nós quebramos a lei do Senhor. Talvez dias façamos isso com mais força, outros dias com menos força. Mas todos nós carecemos da graça de Deus, porque herdamos isso de Adão. Mas em Cristo nós já não somos mais herdeiros da morte e do pecado. Nós temos vida. Porém, quando nós temos clareza do nosso pecado, nós devemos ser transparentes com o nosso Deus e reconhecer. O sacrifício de Jesus que foi feito uma vez por todas, e Ele já nos justificou, Ele já pagou por cada um dos nossos pecados, hoje Ele pode aplicar esse perdão em nossos corações. Porque muito embora já estejamos perdoados, a realidade do pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado e a nossa falta de arrependimento nos distancia do Senhor, nos ofende, nos maltrata, nos faz mal. Por isso eu quero convidar você a, em um ato de fé, fechar os olhos e falar com Deus. E confessar a Ele pecados que você tenha cometido, atitudes, pensamentos, intenções que tenham desonrado o Senhor. Você pode pedir a Ele por arrependimento. Você pode confessar já arrependido e pedir perdão. E o nosso Senhor está pronto a nos perdoar e aplicar esse perdão. Pai de amor, que o Senhor é um Deus santo, puro, justo, perfeito, implacável, e obrigado porque toda esta ira o Senhor derramou sobre o teu Filho amado Jesus, para que nós pudéssemos ser salvos. Cristo cruz, e por isso, Senhor, nós podemos estar nesta noite, mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo perdão dos pecados, agradecendo porque por meio de Jesus, a inimizade que havia antes, por causa do primeiro Adão, ela foi tirada. Por causa de Jesus Cristo, o segundo e perfeito Adão, a perfeita humanidade,
esta que nós recebemos em Cristo e estamos cada dia aprendendo a viver em santidade. Por isso, Senhor, aplica da tua graça sobre cada um de nós e que nesta nova humanidade em Cristo possamos desfrutar de uma vida onde o pecado já não nos afasta do Senhor, porque temos alegria em fazer a tua vontade. Não temos mais o pecado nos entristecendo como antes, porque dia após dia esta luz do Senhor vai resplandecendo em nossas vidas e lançando fora todas as trevas. Ó Senhor, dia após dia nós vamos crescendo de graça em graça, de glória em glória, para cada vez mais manifestarmos em nossas vidas o testemunho de Jesus. Obrigado, Deus, porque nós em Cristo temos este privilégio, esta bênção, esse presente que o Senhor nos dá. Por isso, em Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Amém. A palavra do Senhor nos diz isso, irmãos, que nós fomos declarados justos, fomos justificados, e que esse perdão possa preencher os nossos corações. E com os corações preenchidos deste alívio que é dado pelo Senhor, nós vamos cantar. Vamos cantar o hino de número 234. E, em pé, nós vamos reconhecer também a verdade desse nosso Senhor Jesus, que veio e nos aplicou o seu perdão e salvação. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, com esse coração grato pelo perdão aplicado e declarado sobre nós vamos continuar o nosso culto em adoração e louvor. Por isso eu quero convidar o nosso ministério musical, que vai nos conduzir em cânticos, e durante os cânticos, aqueles irmãos, membros da igreja, que vieram preparados para dedicar ao Senhor dízimos e ofertas, poderão fazê-lo nesse momento. Que Deus abençoe. Boa noite, irmãos.
Vamos de pé, então, cantar louvores ao nosso Deus.
muito obrigada pela chance de estarmos aqui juntos. Senhor, no nome de Jesus, peço para que o Senhor abençoe esse culto, para que o Senhor nos dê sabedoria para aprender tudo que o Senhor quer que a gente entenda da palavra de hoje. E eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória seja dada a Cristo Jesus. Nós vamos ter o nosso tempo de instrução na palavra do Senhor e as crianças também receberão instrução da palavra de Deus numa linguagem adaptada para elas. Eu quero convidar então para que as crianças venham à frente. A nossa irmã Elô vai estar com elas, junto com a irmã Cíntia. É isso? Então, por favor, venham à frente. Convidar o diácono Conrado para que possa vir orar pelas crianças e também agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Boa noite, graça e paz. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, o Senhor é santo, o Senhor todo-poderoso, sabe de todas as coisas, Senhor. Estamos aqui na sua casa, Senhor, pedimos que o Senhor abençoe e guarde cada uma dessas crianças, guarde todos os seus caminhos, Senhor, e que nós possamos, Senhor, as proteger, guiá-las pelos seus caminhos, Senhor. Que os seus pais, todas as pessoas que têm contato com elas, Senhor, não faça nenhum mal a nenhuma delas. E nós te pedimos também, Senhor, abençoa, Senhor, as pessoas que dizimaram, Senhor, as ofertas, que tudo seja usado para a glória e honra do seu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças. Chamar o reverendo Alverânio, que é o pregador, hoje encerrando, né, a nossa sequência de exposições em Atos. Pastor. Graça e paz, irmãos. Que bom que estamos na casa do Senhor. Que bom que estamos celebrando ao Senhor, prestando culto ao nosso Deus. Nesse primeiro domingo do Advento, nós celebramos o pacto de Deus, a promessa feita aos nossos pais lá no Éden. Não houve um segundo plano, houve o plano de Deus. Quando nossos pais caíram, o Senhor ali estabeleceu que o descendente viria, e ele veio. É isso que nós celebramos no Advento. Ele chegou, ele nasceu, ele cresceu, ele fez a sua obra, ele cumpriu o seu penoso trabalho, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós temos vida em Cristo Jesus. Mas, como o reverendo Léo disse, nesse domingo nós ainda vamos trabalhar o livro de Atos. É o último texto do livro de Atos. E nós passamos por esse livro o ano todo. E foi uma bênção. E eu espero que consigamos terminar nessa noite o livro de Atos e que a palavra fale ao nosso coração. Abra comigo em nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Todos encontraram? Vamos ler a partir do verso de número 23, amém? A palavra do Senhor nos diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição, um testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis.
Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomais, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai Santo, nós estamos em Tua presença, e é com temor e tremor diante do Senhor, que é santo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor, que nós nos prostramos aos Teus pés neste momento da meditação da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, aos pés da cruz do Salvador, a Tua misericórdia, que independente de nós, o Senhor fale conosco, Teu povo, através da Tua palavra. Por isso nós nos prostramos, ó Deus, pedindo pela Tua misericórdia, pedindo que o Senhor Jesus cresça e que nós diminuamos em Tua presença. Leva cativo, Pai, todo pensamento a Cristo Jesus, o Senhor, e seja Ele glorificado mais uma vez. É o que pedimos, em nome dEle. Amém. Meus irmãos, o tema dessa noite ele é um tanto peculiar, né? O prisioneiro pregador. O prisioneiro pregador. E pela manhã, quando nós falávamos aqui com a igreja, eu lembrei um pouco da pregação do reverendo Léo no último domingo. E eu fiz uma pergunta bem simples, né? Eu falei, você saiu daqui com qual sentimento, né? Porque nós chegamos a esse ponto, né? Vimos a história de Paulo, preso, transportado para Cesareia, pregando ali nos tribunais, sendo injustamente acusado, injustamente preso, né? Manifestando e sofrendo todo tipo de injustiça. E por fim, como último recurso, ele apela a César. E nós devemos lembrar que o César daquele tempo era nada mais do que Nero, né? Se o julgador dele já não estava bom, ficou um pouco pior, né? Mas ele sabia do propósito de Deus para a vida dele, porque antes dele testemunhar a Festo, o Senhor Jesus aparece para ele e diz, olha, Paulo, você vai testemunhar em Roma. E ele é levado para Cesareia, sabendo que ele falaria em Roma. E ele apela para César, sabendo que ele ia para Roma. E ele tinha o propósito de ir a Roma. Mas olha que interessante, né? Quando, depois de 2 anos preso, né? Quase 3, eles vão enviar ele para Roma. E mandam num navio. E ele alerta aquelas pessoas, olha, vai dar ruim isso aí, porque o caminho que vamos pegar é perigoso. Mas ninguém ouve ele. O texto vai dizer que o centurião prefere ouvir o piloto, os marinheiros, e segue viagem, que vai dar num naufrágio. E Paulo sofre naquele naufrágio junto com aquelas pessoas. Mas mesmo sofrendo, ele diz àqueles homens, olha, o Senhor me enviou um anjo e me disse que não vai morrer ninguém aqui. Ele me deu todos vocês. E ninguém se perderá, a não ser o navio. E eles param na ilha de Malta. Aí a pregação do pastor Léo do domingo passado. Paulo sofre o naufrágio. Paulo está sofrendo com aquela população. Aí ele é recolhido pelos nativos, formam em uma fogueira. E ele vai pegar um graveto. E uma cobra pega na sua mão. Olha, irmãos, eu não sei você, mas eu antes da cobra já teria desistido, né? E o texto vai dizer que ele ali continua servindo a Deus. Alguém vem e diz a ele assim, olha, tem o pai de Públio, está com febre. E não tem nada no texto que diga que Paulo titubeou para ir até lá. E ele vai lá abençoar aquele homem que ele nem conhecia. E por força de Deus, dos planos de Deus, eles permanecem na ilha de Malta 3 meses, para depois seguir para Roma. E agora ele chega em Roma.
E ele pede para que os judeus compareçam ali, para ouvir o que ele tinha a dizer. Os judeus que estavam em Roma. Ele chega a Roma. Mas ele não chega a Roma livre. Ele chega a Roma como um prisioneiro. Como alguém que não tem vontade própria, né? Não pode ir para onde quer. Não pode falar com quem ele quer. Mas tudo ele depende de outro. Um soldado ficava com ele ali todo dia, todo o tempo. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e o livro de Atos que nós encerramos hoje mostra muito bem isso, nós vemos a história da igreja. E a partir do verso 7, do capítulo 7, nós vamos ver o desenrolar, né, principalmente da vida de Paulo. E vamos ver a trajetória desse homem. E nós, como eu disse pela manhã, se ouvimos a palavra do pastor Léo domingo passado, né, que ele pregou, quem ouviu aqui? Então eu vou dar um conselho para aqueles que não ouviram, volta lá no site da igreja e ouça aquela pregação. Porque o sentimento que eu mesmo saí daqui no domingo foi um sentimento de vergonha. Já ouviu falar de vergonha alheia? Né? Eu olhei para o texto, para a pregação, comecei a meditar na vida de Paulo e eu falei, Senhor, me perdoa, né? Me perdoa porque nós somos muito pequenos mesmo. Porque, às vezes, para pregar o Evangelho, nós exigimos de Deus algumas condições, não é assim? Nós exigimos de Deus algumas estruturas, algumas convergências, né, que nos agradem. E quando isso não acontece, a gente arruma uma desculpa, né, para não pregar. E eu falei pela manhã, né, tem algumas que são bem comuns, né? Às vezes a gente diz assim, quando eu aposentar, aí eu vou pregar o Evangelho, porque eu vou ter bastante tempo. Não é assim? Mas quer que eu te diga uma coisa? Se você não prega... E como que eu vou pregar o Evangelho se eu tenho que resolver tudo isso? Quer que eu te diga uma coisa? Quando tiver tudo resolvido, você também não vai pregar o Evangelho. Às vezes eu quero encontrar uma condição financeira, uma condição material melhor, para depois pregar o Evangelho. Dessa forma nós não pregaremos. Mas sabe o que é interessante, meus irmãos? É que tudo isso é desculpa que nós damos para nós mesmos, para não cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Para não cumprir o que Jesus falou em Mateus capítulo 28, quando ele diz, ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E nós andamos por caminhos tortuosos, caminhos que não são os de Cristo, para resistir, né? Como pregamos há alguns domingos atrás, para recalcitrar contra o aguilhão. Para não obedecer à voz de Deus que fala claramente ao nosso coração. É este Jesus, o Rei. Nós não cantamos aqui? É dele que nós precisamos falar, é dessa obra que nós precisamos contar ao mundo, para que eles também tenham o direito, né, a oportunidade de, assim como nós, ter a vida eterna. Assim como nós, ter o prazer de termos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas aí eu volto os olhos para Paulo, né? E eu sinto vergonha. Você sente vergonha também quando olha para a vida de Paulo? Porque aquele homem não tinha recurso mais algum. Ele tinha todos os motivos para desistir, ele tinha todos os motivos para dizer, olha, chega, eu não aguento mais isso, né? Eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para o meu lugar e eu vou ficar bem quietinho lá até tudo isso passar. Mas Paulo, ele prossegue. Ele segue em frente com tudo contrário. Sabe, meus irmãos, por que nós sentimos vergonha? Porque nós temos tantos recursos hoje. E a gente tem tanta desculpa, né? Hoje de manhã eu falei, olha, será que Paulo, se ele tivesse a internet a favor dele, penso que ele faria?
Naquele tempo ele precisava viajar de um lugar para outro para falar do Evangelho. Se ele tivesse o recurso que as nossas igrejas têm, imagina o que ele faria. Mas por que esse homem fez isso, meus irmãos? Eu creio que esse texto nos ensina pelo menos 3 características aqui. Pode ter mais, mas como presbiteriano nós gostamos disso, né? Dos 3 pontos, né? Ele nos ensina, primeiro, que para ser um prisioneiro pregador, precisa ter convicção daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é e daquilo que ele fez por nós. Paulo sabia disso. Mas, vamos ao texto. Vai comigo lá para o verso 23. Diz assim a palavra de Deus: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Meus irmãos, vamos lembrar um pouquinho de Paulo. Ele ia no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos. Jesus o encontra no caminho, né? Ele não encontrou Jesus, Jesus o encontrou. Mas esse encontro com Cristo transforma aquele perseguidor a perseguido. Aquele encontro com Jesus faz este homem, como diz João capítulo 3, nascer de novo. E ele mesmo vai testemunhar em 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova criação. E Paulo é transformado por esse encontro, é essa convicção que ele tinha no coração. É por isso que ele considera tudo refúgio para seguir a Jesus. A convicção daquilo que ele era e de que Cristo fez por ele. Ele conhecia o Filho de Deus. Ele conhecia Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, a única forma de encontrar a vida eterna. Esse homem, nova criatura, mudou tudo em sua vida. Ele entregou tudo, mudou todas as coisas. Ele nem bem se converte, ele já prega em Damasco mesmo. Ele volta para Jerusalém, ele prega em Jerusalém, e onde ele é levado, ele vai pregando, e ele vai encontrando dificuldades, e Deus vai abrindo as portas. Deus coloca Barnabé ao lado dele, para que as pessoas pudessem crer nele, e ele é conduzido, e junto com Barnabé, na igreja de Antioquia, ele é escolhido como missionário, e após as viagens com Barnabé, com Silas, com Marcos, com Lucas, ele estabelece inúmeras igrejas. Ele prega o evangelho por toda a Ásia, ele entra na Europa, pela terra de Filipos. Ele expande o reino de Deus, como Jesus tinha dito. Ele recebe poder quando veio sobre ele o Espírito Santo, e ele se torna testemunha de Cristo em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele vai até onde Deus o leva, e ele chega em Jerusalém. Mas eu quero que você perceba que ele chega em Jerusalém não livre, ele chega em Jerusalém prisioneiro. E mesmo como prisioneiro, ele continua fazendo o trabalho de Deus. É por isso que eu disse que às vezes eu sinto vergonha quando eu olho para esse texto. Eu teria desistido, mas muito no começo. E talvez cada um de nós aqui tivesse desistido. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo assim: não está dando muito certo essa coisa de servir Jesus. Querido, olha para a palavra, olha para os homens do passado, olha para o que eles fizeram, e que isso seja motivador em nossa vida, para entender que nós podemos fazer a obra de Deus, que aquilo que acontece em nossa vida não é e não vai ser impedimento para pregar o evangelho. O que Deus pede de nós é o nosso próprio coração. Esse homem tinha algo de diferente. Era a convicção, a fé, a certeza em Cristo, a clareza do entendimento da obra e da vida de Jesus. A esperança de Israel se manifestou. É isso que ele diz em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom
de Deus, é presente dos céus. A salvação de Israel se manifestou e ele tinha que falar disso para o mundo. A salvação de Israel se manifestou, o menino nasceu e é isso que nós precisamos contar ao mundo. Essa convicção levou Paulo a imitar os passos de Jesus. É por isso que ele diz na primeira carta, no capítulo 11, Coríntios, verso 1, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu o sou de Cristo. E é interessante que ele é imitador de Cristo mesmo. Ele é imitador de Cristo na convicção da sua obra, ele é imitador de Cristo no sofrimento, mas ele é imitador de Cristo também no ensino. Se você voltar, não precisa fazer isso agora, tá? Mas se você voltar lá para Lucas, capítulo 24, o verso 27, ali os próximos também, quando Jesus está no caminho de Emaús, junto com os discípulos, após a ressurreição, ele vai andando e os discípulos não estão entendendo, e eles vão dizer assim, que ele, começando por Moisés e pelos profetas, ia ensinando a palavra de Deus e aquilo queimava nos corações deles. O que ele estava fazendo? Ele estava ensinando as escrituras, meus irmãos. Começando por Moisés, passando pelos profetas. Não tinha o Novo Testamento ainda. Ele está falando da Bíblia. E olha o que Paulo faz aqui no verso 23. Percebeu? Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição, um testemunho do reino, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Ele está pregando a palavra. Queridos, você acha que isso precisa de muito tempo para fazer? Você acha que precisa de muito recurso? Você acha que precisa de muito conhecimento? Não, só vou pregar o evangelho quando eu passar 4 anos lá no seminário, e aí eu vou estar bem preparado para falar do amor de Deus. Amém. Se você tem o chamado pastoral, é o seminário mesmo que você vai, né? Faz parte da formação. Mas a falta do seminário não é impedimento para pregar o evangelho, querido, em nome de Jesus. Para pregar o evangelho, nós precisamos só conhecer a Jesus. Para pregar o evangelho, nós precisamos da pessoa de Jesus em nossa vida e da sua palavra. Nós vivemos num país que é tão fácil conhecer esse livro. É tão fácil adquirir uma Bíblia. Se você não tem, nós temos ali, né, pastor? Não, eu tenho lá em casa. Nós trazemos na semana que vem. Sabe, é tão barato isso. E o que Jesus fez é mais barato ainda, porque é de graça. Ele nos dá isso de graça. Sabe, com todos nós, não é diferente. Nós precisamos da convicção da fé para pregar o evangelho. Nós precisamos crer no evangelho do reino. Nós precisamos crer em Jesus. E depois, nós precisamos contar isso para todas as pessoas que Deus colocar em nosso caminho. Isso é pregar o evangelho. É isso que Deus espera de nós. O prisioneiro pregador, ele precisa ter convicção naquilo que ele prega. Mas segue no texto. Veja o verso 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuavam incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Sabe, às vezes nós temos sim convicção daquilo que nós pregamos. Às vezes nós temos convicção daquilo que nós cremos. Às vezes, né? E eu digo às vezes, nós temos convicção naquilo que vivemos, né? Porque muitas vezes aquilo que falamos não tem a ver com o que vivemos. Mas às vezes nós temos, né? Pela misericórdia de Deus, convicção naquilo que vivemos. E aí nós lemos alguns textos, né? Por exemplo, Romanos capítulo 10, verso 17, que diz assim: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós lemos textos como Romanos capítulo 10, verso 9, 10, e entendemos, né? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E aí nós, numa maneira bem simplista,
Nós pensamos assim, então é só pregar que está tudo pronto. É só pregar que todos crerão. Que bom seria, né? Que bom seria se assim fosse. Mas não é. O evangelho é pregado, mas nem todos ouvem. O evangelho é pregado, mas nem todos aceitam. O evangelho é pregado, mas há resistência ao evangelho. É isso que está acontecendo aqui. E é por isso que o prisioneiro pregador, ele precisa de intrepidez. Ele precisa de coragem para continuar pregando, ainda que ninguém ouça. Quando o apóstolo lembra aqui de Isaías, é maravilhoso, né? Porque ele vai dizer, olha, Isaías falou disso. Vai ter gente que vai ouvir e não vai escutar. Vai ter gente que vai ver e não vai enxergar. Agora, se fosse só Isaías, mas não foi só Isaías, se você for lá para o capítulo 5 de Jeremias, ele vai falar a mesma coisa. Se você for lá para o capítulo 12 de Ezequiel, ele vai falar a mesma coisa. Filho do homem, prega para esse povo. Mas esse povo é de coração endurecido, eles não vão ouvir. Eles vêm a você dizendo que gostam da palavra de Deus, mas eles não querem ouvir a palavra de Deus. Queridos, o evangelho sempre terá oposição. O evangelho sempre terá aqueles de corações endurecidos que não ouvirão, que continuarão em seu próprio caminho, que continuarão do próprio jeito que estão, emporcalhados em seus pecados e delitos, mortos, como diz Efésios capítulo 2, verso 1, em delitos e pecados. E estes, a menos que o Espírito os toque, os convença do pecado, da justiça e do juízo, não se converterão a Deus, não são eleitos. Mas a nós cabe só um trabalho, não escolher quem é eleito, mas pregar a toda criatura. É isso que Jesus mandou. Mas guarda no teu coração, Paulo fala em Romanos capítulo 9, do verso 6 ao 8, nem todos em Israel são israelitas, nem todos nas igrejas são cristãos, nem todos que estão em nossa volta são filhos de Deus. Veja o que ele diz, bem disse o Espírito Santo. Eu acho maravilhoso esse texto, porque ele vem falar da inspiração, né? Ele vem falar daquilo que ele falou na carta a Timóteo, capítulo 3. Toda a escritura, inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, admoestação, para que o homem de Deus seja perfeito em toda boa obra. É o que Pedro disse, estes homens falaram pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Ele está falando da inspiração, ele está falando da voz de Deus através da escritura. Mas ele está falando de olhos que não podem ver. Ele está falando de ouvidos que não podem ouvir. E que por isso se opõem ao Evangelho de Deus. Mas o prisioneiro pregador precisa da intrepidez para continuar pregando, ainda que haja resistência, ainda que não ouçam, quer ouçam ou quer não ouçam. Pregue a tempo e fora de tempo, foi o conselho do apóstolo ao jovem Timóteo. Meus irmãos, lá em Atos, capítulo 4, verso 31, os apóstolos perseguidos, o texto vai dizer assim, que eles com ousadia pregavam a Jesus. Com ousadia, com intrepidez, com coragem, é isso que Deus pede de nós. Por quê que nós podemos fazer isso? Porque na primeira carta de João, capítulo 4, verso 4, ele vai dizer, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. A capacitação que nós precisávamos, nós já temos. Você que se lembra do texto de Atos, capítulo 1, verso 8, que é a base do livro de Atos, é a chave bíblica para o entendimento de Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, e até os confins da terra, seja onde Deus nos enviar, o lugar que nós estamos, o lugar que nós formos, nós temos a capacitação do Espírito para pregar o Evangelho. Que possamos abrir as nossas bocas. No verso 28, o apóstolo diz assim, tomais, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios,
e eles ouvirão. Queridos, a oposição que há ao Evangelho de Cristo jamais ofuscará a mensagem dessa salvação. Jesus falou disso lá em Marcos capítulo 4, verso 12. Mas, pastor, eu tenho falado, mas as pessoas estão dizendo assim, olha, esse sujeito parece louco. Que bom, queridos. Lá na primeira carta aos Coríntios, né? Do verso 15 ao verso 25, ele vai falar dessa loucura. E ele vai dizer, olha, o evangelho para aqueles que são salvos é o poder de Deus, mas para aqueles que não são, é a loucura de Deus. Nós somos loucos em Cristo, não somos? Mas também somos salvos em Cristo. Não importa o que as pessoas pensam, importa o que Jesus pensa, importa o que o Senhor pensa. Irmãos, vai lá para o verso 30. Já estamos encerrando, tá bom? Ele diz assim, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez e sem impedimento algum, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vai um pouquinho à frente e leia comigo um texto de Tiago. Tiago, capítulo 1. Só um pouquinho, marca aí o texto de Atos, mas vai até Tiago, capítulo 1. Achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Né? É lá que nós aprendemos a manusear bem a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz assim, vamos ler do verso 5, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e se-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe, às vezes nós não ligamos a fé com a constância, né, com a perseverança. Nós achamos que fé é um poder mágico, né? Que nós invocamos, como diriam os antigos, de um gaijin, né, de um gênio. E pronto, já estou cheio de fé. E daí eu vou fazer igual aquele pregador, ó, se você não tiver, eu empresto para você. Eu fico pensando nisso, né? Se a fé é dom de Deus, como é que eu posso emprestar? Né? Mas, volta aqui para o texto, em nome de Jesus. Quando a gente olha para esse texto, e a gente fala de não ânimo dobre, ou seja, o perseverante, não aquele que é mole, né? Ânimo dobre, para traduzir na nossa língua de hoje, é o pamonha, é o mole, né? Que recua à primeira dificuldade, que recua à primeira oposição. É o cheio de dores, né? É o hard do Lipe. Ó dia. Só os mais velhos que sabem disso. Ó céus. Ó azar. E o Lipe dizia, vamos hard, anime-se. Né? Muito bom. Vai estar lá no passado esse desenho, né? Mas às vezes nós somos aquela hiena, né? Que ao invés de rir, ficava choramingando. Ficava dizendo, tudo tudo dá errado, tudo sofre, sabe? Levanta essa cabeça em nome de Jesus. Deus não deu-nos espírito de covardia, mas nos deu espírito de intrepidez no Espírito Santo. Coragem. Porque sem isso nós não teremos a constância que Deus pede de nós. Queridos, o Senhor Jesus apareceu para Paulo lá em Cesareia, quando ele estava preso, quando ele foi testemunhar diante de Festo. Aliás, não era Festo. O anterior era Festo? Hã? Félix, obrigado, pastor. Félix, né? É que ele estava ia pregar diante de Félix, e o Félix pensando em tirar uma graninha dele, né? Mas ele lá preso, aí aparece Jesus ao lado dele, né? Jesus aparece a Paulo e fala com ele, fala, Paulo,
É isso aí mesmo. Se você lembrar quando o pastor Léo pregou esse texto, né? Ele estava falando de dúvida, né? E ele disse que Jesus apareceu e falou, não, você não está em dúvida não, é isso aí mesmo. Você vai preso mesmo, sabe? É assim que você vai para Roma. Mas importa que você pregue em Roma. E Paulo recebe isso. E mesmo preso, ele vai continuar, meus irmãos. E lá em Roma, o texto vai dizer que ele prega mais 2 anos na casa dele. Faz as contas. 2 em Cesareia, mais ou menos ali 1 ano para chegar até Roma, mais 2 em Roma. Quantos anos dá de prisão? 5. E ele continua fazendo o quê? Pregando o evangelho. Sabe, esse homem desse lugar, nesses 2 anos, ele escreve as cartas da prisão. Ele escreve Efésios, Filipenses, ele escreve Colossenses, e ele escreve a carta a Filemon, pedindo ajuda, né? Para o Onésimo. Irmãos, se você já leu a carta a Filipenses, você vai ver que ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas ele estava preso. Alegria preso? Sabe, meus irmãos, ele tinha consciência daquilo que o Senhor tinha para ele. E ele sabia que se ele estava preso é porque Deus estava permitindo e tinha um propósito naquela prisão. Para algumas igrejas, há textos que nos induzem a isso, né? A compreender isso. Mas ele vai voltar para Roma e ele vai morrer decapitado, né? Ele vai ser condenado à morte por decapitação. Ele entregou tudo no altar de Deus. Mas ele pregou independente das circunstâncias, independente da oposição. E sabe o que ele diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Hoje desviam, né? Deturpam esse texto, né? Mas ele podia mesmo, porque em Cristo ele era muito forte. Sabe, se fôssemos nós, eu falei de manhã, no primeiro apedrejamento, né? Lá em Listra, que mataram ele, né? Se você olhar bem para o texto, você vai ver que ele morreu. E é por isso que ele vai relatar em Coríntios e dizer, né? Conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não é lícito a um homem dizer. Nisso me gloriarei, diz o apóstolo, né? Mas ele também diz assim, mas para que eu não me ensoberbecesse, o Senhor permitiu um espinho na carne, um enviado de Satanás para me esbofetear 3 vezes ao dia, né? Para que eu não me ensoberbecesse. Mas ele diz assim, mas eu me glorio nisso, porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa da fraqueza. Por isso eu me glorio nas tribulações, diz ele. Eu me glorio nas lutas. Querido, quantas vezes a luta nos aproxima de Deus? Quantas vezes a luta não permite que nós saiamos do foco? Quantas vezes a luta nos mostra o caminho que nós devemos seguir? Quantas vezes a luta molda o nosso caráter? O apóstolo pregou com intrepidez. Em Lucas 24, 27, Jesus ensinou Moisés, profetas e ele próprio. Aqui Paulo ensina Moisés, os profetas e o Filho. É Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4. Tendo Deus falado de diversas formas, hoje falou pelo Filho. Meus irmãos, nós estamos encerrando o livro de Atos. E talvez nós estejamos um pouco prisioneiros também. Não prisioneiros de uma cadeia, né? Não em prisão domiciliar, como ficou Paulo aqui, né? Mas talvez a gente esteja preso nas nossas próprias lutas. Talvez a gente esteja preso em nossos próprios mundos, bem pequenos. Talvez nós estejamos presos em nossos projetos pessoais. Talvez nós estejamos presos
às nossas fraquezas, aos nossos pecados. Mas eu queria dizer em nome de Jesus nesta noite, que assim como os apóstolos pregaram contra todas as circunstâncias, Deus nos chama para o mesmo ministério. Não tem desculpa com o Senhor. Ele pede que preguemos, mas não é mais. Você pode abrir em Atos capítulo 1, verso 8. Estamos encerrando, tá bom? Fechou? Vamos ler a partir do verso 6. A palavra de Deus diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: Não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado à altura à vista deles em uma nuvem, o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus veio, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus nos deu a redenção, e a palavra dessa salvação inclui que Ele voltará. E enquanto isso, nós recebemos em nós o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo em São José, na Grande Curitiba, no Paraná, no Brasil, até os confins da terra. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, falemos com o Senhor. Querido Deus, louvado seja o Senhor pela tua palavra. E o Senhor nos deu a graça de, neste ano, estudarmos o livro de Atos. Que a história de Atos, que o livro histórico que nós estudamos, ó Deus, na tua igreja, não seja apenas uma história, mas que seja, Deus, um exemplo, um motivo para que nós continuemos a fazer o que estes homens e mulheres fizeram, pregar o Evangelho a toda criatura, até o dia que o Senhor voltar. Oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor capacite a cada dia a tua igreja e que no nome de Jesus possamos cumprir o ID que o Senhor nos designou. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Queremos convidar o pastor Léo para a oração final e impetrar a bênção e assumir a palavra. Ficar em pé. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por este culto que podemos dedicar a Ele. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que foi lida, explicada e aplicada. E sabemos que cada uma dessas partes, Deus, deste sermão, o Senhor reservou para cada um de nós. Ó Deus, que ao sairmos possamos viver, responder ao chamado da Tua palavra e testemunharmos do Senhor. Aonde o Senhor nos colocar, que o testemunho àqueles que estão ao nosso redor seja de Cristo em nossas vidas, Pai. Obrigado por esse caminhar que nós tivemos ao longo deste ano, ao percorrer o texto de Atos. Obrigado porque o Senhor nos deu condições de fazermos tudo isso e aprendermos com a Tua palavra, com o Senhor mesmo, como o Senhor quer que nós testemunhemos também no dia de hoje. Pai, obrigado por cada um que está aqui. Obrigado, Deus, porque tudo aquilo que fizemos para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa receber tudo isso em Cristo Jesus. E que a graça maravilhosa desse nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, bendito Pai, e que a presença consoladora do Espírito esteja em vós e sobre a igreja do Senhor espalhada por esta terra, hoje e sempre. Amém.
irmãos podem tomar assento. Nós estamos encerrando o nosso culto público neste momento, agradecendo a Deus pela presença de cada um dos que estão aqui presentes e também dos que nos visitam. Quero mencionar alguns que nos visitam nessa noite, que também estiveram conosco no culto de ação de graça, né? A Janete, que esteve nos visitando, está conosco aqui, então, mais uma vez, muito bem-vinda. O Afrânio e a Emily, que também estão ali atrás. E temos alguns que vieram hoje. Eu quero mencionar o Alexandre, a Sara, a Agnes, né? É isso mesmo, né? Agora eu vou ter uma dificuldade. A Sara e o Nathan. Não, mas isso, a outra Sara, né? Tem o Nathan, desculpe, deixei de mencionar o Nathan, mas o Shine, daqui a pouco esse casal, né, o Shine e a Sara, poderão compartilhar um pouco do ministério deles. Ontem na Igreja Presbiteriana do Afonso Pena, eles estiveram compartilhando o trabalho missionário. O Shine é do Paquistão, né? E a sua esposa é brasileira, eles fazem lá missões e poderão compartilhar um pouco do trabalho deles aqui conosco também. Eu quero só mencionar a nossa agenda semanal rapidamente. Você também, quando chegou, recebeu o boletim. E no boletim nós temos algumas menções. Dentre elas, a nossa agenda semanal e as nossas programações. A começar da próxima terça-feira, reunião de oração aqui na igreja. Lembrando, o presbítero Isaac, na Ação de Graças, né, fez novamente aquele apelo, aquele chamado, para que nós, como igreja, estejamos orando juntos e intercedendo uns pelos outros. Quarta-feira, aqui na igreja, nós temos reunião de oração às 20 horas. Quinta-feira, por conta do encerramento que tivemos na última quinta-feira, os nossos GELs entram em recesso até o ano que vem. Então, nossa quinta-feira está disponível, né, para outras agendas, né? Você pode chamar um irmão, uma irmã, né, uma família. Entre famílias, vocês podem ter um tempo de comunhão, por que não, né? Para caminharem juntos, orar uns pelos outros. Mas, como grupo de estudo e oração, nós só retornaremos em 2026. Sexta-feira, sem recesso, né, irmã Inge? Sexta-feira, nossas irmãs da SAF estão ali continuamente orando e intercedendo pelas famílias. Projeto Ana estão ali orando também, né? Não somente as irmãs da SAF, mas irmãos que desejam participar também têm participado. Sextas-feiras, 15 horas. Sábado, nós teremos reunião dos jovens e também teremos pela manhã reunião ordinária do Presbitério São José dos Pinhais. Então, quando chegar a reunião ordinária, é porque o ano já foi, né? Então, louvado seja Deus por essa agenda. E menciono que ontem nós tivemos ao longo do dia os nossos congressos, né? Pela manhã, congresso da UPH aqui na igreja e também da SAF lá na igreja do Afonso Pena. Durante a tarde, congresso dos adolescentes lá na igreja do Jardim Cruzeiro e à noite, congresso da UMP também aqui na igreja. Então, foi um dia congregacional quase, né? Foram vários congressos e as diretorias foram eleitas e, com a graça de Deus, vamos avançando no trabalho do Reino de Deus através da Igreja Presbiteriana. Outro aviso que eu quero mencionar, não estão acima da mesa por conta dos nossos devocionários, o presbítero Isaac vai nos ajudar, nós temos ainda alguns devocionários disponíveis. Eu acredito que temos 100, são um pouco mais de 100 disponíveis. Você que ainda não pegou, você pode pegar, né, é gratuito, para distribuição gratuita. São textos escritos por membros da igreja e você pode compartilhar. É um devocionário para o mês de dezembro. Obrigado, irmão. Para o mês de dezembro você pode compartilhar não somente para adultos, mas também há 7 dias escritos para crianças, com desenho, inclusive, ser bem aproveitado. Boa noite, igreja. Desculpe, eu fui tocado pela palavra ali, hein? Espero que vocês também tenham sido tocados. Devocional é um desafio. Ainda tem umas centenas ali, né? Mais uns 200. Que ainda não leu a mensagem do livrinho. E amanhã é o primeiro dia e eles não estão com o livrinho na mão. Quem vai entregar um livrinho amanhã? Tá aí. Eu já não quero levar mais, já levei uns 200. Então, ficam à vontade.